Para o historiador Yuval Noah Harari, a inteligência artificial não é só mais uma ferramenta, sabe? Ele argumenta que a gente está testemunhando o fim de, 4 bilhões de anos de história, onde a vida foi governada pelas leis da seleção natural. Vamos dar uma olhada no que ele acredita que vem a seguir. O ponto central do Harari é o seguinte: chamar essa inteligência de artificial é um erro, porque artificial soa como algo que nós criamos e, portanto, algo que a gente controla. Ele propõe um termo diferente: alienígena. E não é porque veio do espaço, mas porque a forma como ela pensa, cria e decide é fundamentalmente estranha para nós. E olha, isso não é uma previsão para um futuro distante, não. Harari é bem enfático nisso. Essa inteligência alienígena não está a caminho, ela já chegou. Ela já vive nos nossos celulares, molda nossas redes sociais e está se integrando à nossa sociedade numa velocidade, sinceramente, surpreendente. Harari prevê que, talvez em apenas uma década, o poder pode simplesmente sair das estruturas humanas para uma vasta e invisível burocracia de IAs. Imagina só, milhões de agentes de IA tomando decisões cruciais sobre as nossas vidas. Quem consegue um empréstimo? Quem consegue um emprego? E o mais preocupante é que a lógica por trás dessas decisões será cada vez mais incompreensível para a gente. Ok, então o que exatamente torna essa nova inteligência tão alienígena? Vamos explorar isso um pouco mais a fundo. Para a gente conseguir entender essa mente, digamos, de outro mundo, Harari nos aponta para o antigo jogo chinês de Go. Por 3.000 anos, ele foi considerado o teste definitivo da estratégia e da intuição humanas. Por 30 séculos, milhões de mentes humanas jogaram o Go, acreditando que já tinham explorado todas as suas profundezas. Aí, em 2016, uma IA chamada AlphaGo não apenas derrotou o campeão mundial, ela fez isso com jogadas que nenhum humano jamais tinha concebido. Os especialistas, no início, olharam e descartaram como erros de principiante, mas logo perceberam que a IA tinha descoberto continentes inteiros de estratégias que os humanos nem sabiam que existiam. Como o próprio Harari coloca, a IA demonstrou uma criatividade que estava além da imaginação humana coletiva, uma imaginação acumulada ao longo de milênios. Essa criatividade alienígena toda aponta para uma distinção crucial que o Harari faz. A IA não é como qualquer tecnologia que veio antes. Ele é o primeiro verdadeiro agente da história. Vamos pensar um pouco. Até agora, todas as nossas tecnologias foram ferramentas. Uma prensa de tipos móveis imprime um livro, mas ela não pode escrevê-lo. Uma bomba destrói uma cidade, mas não pode decidir qual cidade bombardear. A IA, no entanto, é algo totalmente novo. É um agente. E o que é um agente? Bom, é uma entidade que pode agir de forma independente, aprender, tomar as próprias decisões e até mesmo criar ideias completamente novas sem um comando humano direto. Esta é a primeira vez na história que a gente cria algo assim. Pensa numa cafeteira comum. Ela é uma máquina automática, não uma IA. Ela segue um procedimento pré-programado que engenheiros criaram. Ela simplesmente obedece a um comando e executa uma tarefa. Agora, vamos imaginar uma cafeteira com IA. Ela observa, aprende os hábitos, analisa a expressão facial de uma pessoa e decide por si mesma o que aquela pessoa quer beber. E talvez amanhã ela invente uma bebida totalmente nova que ela acha que a pessoa vai adorar. Isso é um agente em ação. O que acontece, então, quando milhões desses agentes de IA são liberados na nossa sociedade? Harari descreve uma transformação total. Nenhum campo vai ficar de fora. A política democrática, que é construída sobre a conversa humana, começa a se fragmentar. Uma nova corrida armamentista de IA redefine o poder global. Os sistemas financeiros, inventados pela IA, se tornam caixas pretas que nenhum humano consegue entender. E o mais profundo de tudo, nossa cultura e até nossas religiões são remodeladas à medida que a gente começa a viver em um mundo imaginado por mentes não humanas. E essa mudança não é abstrata. Ela vai afetar as profissões e as autoridades em que mais confiamos no dia a dia. Vamos considerar a figura do médico. Uma IA médica pode conhecer instantaneamente toda a literatura médica já escrita, superando a experiência de qualquer especialista humano em segundos. Ou a do líder religioso, uma IA pode dominar todos os textos sagrados nas línguas originais e todos os comentários já escritos sobre eles, se tornando a autoridade teológica suprema. E o sistema financeiro? Um banqueiro de IA poderia criar e gerenciar instrumentos financeiros tão complexos que nenhum cérebro humano seria capaz de compreendê-los? E até mesmo nossos generais. Um general de IA,
comandando enxames de drones autônomos, poderia tornar os exércitos humanos obsoletos da noite para o dia. Diante de tudo isso, o que resta para nós? Felizmente, Harari não nos deixa sem um caminho a seguir. Ele muda o foco para as habilidades que a humanidade deve agora cultivar. Harari argumenta que as habilidades que a gente tradicionalmente valoriza, habilidades cognitivas restritas como programação ou memorização, são exatamente as que a IA vai dominar mais facilmente. O que vai permanecer exclusivamente humano e valioso são as habilidades que integram mente e corpo, destreza física, inteligência emocional e laços sociais fortes. A conclusão do Harari é surpreendente. A batalha não é competir com a IA no jogo dela. O verdadeiro desafio é fortalecer as nossas próprias mentes. Em um mundo inundado por informações e manipulação, a resiliência mental e a clareza se tornam as habilidades de sobrevivência mais importantes. A citação diz tudo. A proteção real não virá de um bunker físico, mas de um santuário interno. A nossa maior defesa vai ser a capacidade de focar, de distinguir a realidade da ficção e de manter o equilíbrio mental. A análise do Harari nos deixa com uma pergunta poderosa e pessoal. Em um mundo cada vez mais povoado por mentes artificiais, a questão mais urgente pode não ser sobre tecnologia, mas sobre nós mesmos. Qual é a melhor maneira de cultivar e fortalecer a própria mente?